Cheguem-se a Cristo, que é a pedra viva. Embora os homens o tenham rejeitado, ele é muito precioso para Deus, aleluia, que o escolheu acima de todos os outros. E agora vocês também se tornaram pedras vivas, aleluia, para Deus. Vocês também se tornaram pedras vivas para Deus. Utilizar na edificação da sua casa espiritual. Vocês são seus sacerdotes santos, aleluia. Por isso ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia, a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ler o capítulo 2 de 1 Pedro. Isso mesmo, olha só. Devem estar livres das más inclinações e desejar o leite da palavra para crescer. Amém? Vamos lá? Portanto, libertem-se dos seus sentimentos de maldade. Olha aí, libertem-se dos seus sentimentos de maldade, de todo engano. Acabem com a falta de sinceridade e o ciúme. E parem de falar dos outros por trás. Olha só o que o apóstolo Pedro está falando, gente. Olha isso. Acabem com a falta de sinceridade e o ciúme. E parem de falar dos outros por trás. Sejam como os bebês, desejando puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês cresçam e sejam salvos. Vocês já experimentaram que o Senhor é bom. Tá vendo? Olha só, vocês já experimentaram que o Senhor é bom. Cheguem-se a Cristo, que é a pedra viva. Embora os homens o tenham rejeitado, e é verdade, os homens o tenham rejeitado, ele, Jesus, é precioso para Deus. Olha aí, que o escolheu acima de todos os outros. Oh, glória, olha só. Devem ser pedra viva, vocês devem ser pedra viva no templo espiritual do qual Cristo é a pedra angular. E agora vocês também se tornaram pedras vivas para Deus utilizar na edificação da sua casa espiritual, né? Vocês são seus sacerdotes santos. Por isso, ofereça sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. As Escrituras declaram: eis que eu estou colocando em Sião uma pedra principal do alicerce. Ela é preciosa e foi cuidadosamente escolhida, e eu nunca decepcionarei aqueles que confiam nela. Olha aí, gente. Olha só que lindo, né? Devem reconhecer a Cristo como precioso. A gente deve reconhecer a Cristo como precioso, o qual foi rejeitado e serve de tropeço aos que não creem. Olha só. Sim, essa pedra é muito preciosa para vocês, os que creem. E para aqueles que o rejeitam, a pedra que foi rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra de esquina, a parte mais honrosa e mais importante do edifício. E as Escrituras dizem também: esta é a pedra na qual as pessoas tropeçarão e a rocha que as fará cair. Olha só, gente. Os que não creem tropeçarão, porque não atenderão à palavra de Deus. Olha isso, né? Porque não atenderão à palavra de Deus. Nem lhe obedecerão, pois para isso foram destinados. Tá vendo? Olha isso. Agora a gente vai aprender sobre a posição dos deveres cristãos.
Olha o que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Como geração nobre e santa. Como geração nobre e santa, pertencente ao Senhor Jesus Cristo, os cristãos devem oferecer louvor ao libertador divino, né? Vamos ler? Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Olha só, gente, que lindo! Tá vendo? Olha que lindo. Antes vocês não chegavam a ser povo, agora são povo de Deus. Antes vocês sabiam muito pouco da misericórdia de Deus. Agora a própria vida de vocês foi mudada por ela. Eu quero voltar nesse versículo 9 aqui, que ele é muito chave. Olha só. Pois foram escolhidos, vocês foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do rei. São santos e puros. Tudo isso, olha só, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Você tem testemunhado como Deus te chamou da escuridão para a maravilhosa luz de Cristo? Olha, a palavra de Deus está nos ensinando aqui que nós somos sacerdotes do rei, nós somos santos e puros e um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para a gente anunciar que Deus nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Jesus é a maravilhosa luz. Então nós devemos o quê? Anunciar, falar do Senhor Jesus. Falar, verdade, né? E devemos honrar o nome do Senhor Jesus acima de tudo. Por quê? Porque nós somos sacerdotes do rei. Nós somos santos e puros. A gente não tem nada a ver com o pecado, com o mundo, né, das trevas, com a maldade. A gente é luz no mundo, sal da terra. Então o que ele está falando é que, né, somos sacerdotes do rei, somos santos e puros, um povo que pertence a Deus para anunciar as grandezas de Deus. Por isso nós devemos honrar o nome de Deus, o nome de Jesus em todas as áreas da nossa vida, seja no casamento, seja como cidadão, né, como geração nobre e santa do rei, né, dar louvor a Deus, honrar, glorificar, né, fazer aquilo que Deus agrada, né, é isso aí. Olha só, como estrangeiros e peregrinos devem abster-se dos desejos carnais, né? Então, como a gente sabe que a gente é um povo santo e puro que pertence a Deus e somos sacerdotes do rei, então nós somos estrangeiros e peregrinos. Então nós devemos nos afastar dos desejos da carne. Olha só o que ele fala, o apóstolo Pedro. Queridos irmãos, vocês são apenas estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Por isso eu lhes suplico que se afastem dos prazeres carnais deste mundo, pois eles lutam contra suas próprias almas. Olha aí, os desejos carnais lutam contra as nossas próprias almas, né? Contra o nosso próprio espírito. Olha aí. Olha só, agora os deveres do cristão. Ó, deveres civis e sociais agora dos cristãos. Olha o que o apóstolo Pedro está falando. Fica comigo, gente, para vocês aprender. Quem nunca leu, tá tendo a oportunidade agora de ler. Amém? Olha só, deveres civis e sociais, conduta irrepreensível perante o mundo. O cristão deve ter essa conduta. Conduta irrepreensível perante o mundo. Nós não podemos dar motivo para o mundo falar de nós, porque nós somos sacerdotes do rei, nós somos povo santo e puro, né? Nós somos um povo escolhido de Deus. Deus nos chamou para anunciar as suas grandezas. Então nós devemos ser o quê? Ter uma conduta irrepreensível.
né, perante o mundo. Obediência às autoridades. Olha o que o apóstolo Pedro está falando. Seja obediente às autoridades, né, civis. Silenciando assim as críticas hostil, né, que ele está falando. Vamos ler aqui? Olha só. Tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre os seus semelhantes. Tá vendo? Apóstolo Pedro falando. Tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre os seus semelhantes não salvos. Tá vendo? Olha aí. Porque assim mesmo que eles acusem e falem mal de vocês, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês no dia da sua vinda. Tá vendo? Pelo amor que vocês têm ao Senhor, obedeça a todas as leis do governo, seja as do rei como autoridade maior, seja as que são dos oficiais do rei, pois ele os enviou para castigar todos os que fazem mal e honrar aqueles que fazem o bem. Tá vendo, gente? Mesmo que as autoridades não se dão conta, eu tenho que cansar de falar isso, né? Elas são servas de Deus. As autoridades são servas de Deus. Mesmo que eles não acreditam, mas eles são. Olha só, que fala aqui, ó. Obedeçam a todas as leis do governo, sejam as do rei, né, do presidente, do governador, do prefeito, como autoridade maior. Seja as que são dos oficiais do rei, pois ele os enviou para castigar, todos os que fazem o mal e honrar aqueles que fazem bem. Os policiais fazem isso, né? Quando uma pessoa erra, né? Quando uma pessoa que é do mal, né? Então o que eles fazem, né? Deus enviou essas autoridades para castigar todos os que fazem o mal e honrar aqueles que fazem o bem. Então, se você faz o bem, não tem o que temer das autoridades, né? Você está obedecendo ali as autoridades, então não tem o que temer. É da vontade de Deus que a vida correta de vocês façam com que se calem aqueles que insensatamente condenam o evangelho sem saberem o que ele pode fazer por eles, pois nunca experimentaram o seu poder. Ó, é da vontade de Deus que a vida correta, a conduta correta que vocês vivem, né, de vocês, faça com que calem aqueles insensatamente, né, que condenam o evangelho sem saber o que ele pode fazer por eles, sem saber o que o evangelho pode fazer, porque o evangelho nada mais é de que você amar a justiça, o bem, amar a Deus, crer no sangue de Jesus para a remissão dos pecados e obedecer às autoridades, olha só, entendeu? Então, assim, é maravilhoso o evangelho e eles não têm noção disso, né? Olha só, agora ele vai falar aqui, ó. Devem ser bons cidadãos. Vamos lá, versículo 16. Vocês estão livres da lei. Porém, isso não quer dizer que estão livres para fazer o mal, né? Praticar o mal. Vocês estão livres da lei, mas não quer dizer que a nossa liberdade vai poder fazer o mal, né? Pecar, fazer o mal contra o nosso próximo. Vivam como aqueles que são livres para fazer somente a vontade de Deus em todas as ocasiões. Olha aí que lindo, né? Olha só, vivam como aqueles que são livres, né? Para fazer somente a vontade de Deus em todas as ocasiões. Então, ou seja, viva para fazer o bem ao seu próximo, à sua família. Seja luz aonde você estiver, né? Mostre o Deus, a luz resplandecente de Cristo que habita em você. Olha aí, mostrem respeito para com todos. O apóstolo Pedro está falando, mostrem respeito para com todos. Amem os irmãos em toda parte.
ame os irmãos, a igreja de Cristo em toda parte. Temam a Deus e respeitem o governo. Nada de ficar em rodinha contra governo para tirar governo. Gente, não tem uma autoridade que não seja constituída por Deus. E todos aqueles que se levantam contra aquela autoridade que foi constituída por Deus, está se rebelando contra Deus. Então fuja dessa roda aí que quer fazer tombar governo, quer tirar a gente que Deus colocou lá em cima. Então não faça parte desse povo, né? Tema Deus e respeitem o governo. Olha só, ele fala aqui, ó, deveres no lar, agora cristãos, deveres no lar, cristão, dos servos, ser obediente e pacientes, ainda que em meio ao sofrimento injusto, agradando assim a Deus, né? Então, mesmo que ainda esteja sofrendo, mas agrade a Deus, sejam obedientes e pacientes, né? É o que ele está falando aqui. Escravos, vocês devem respeitar seus senhores e fazer tudo o que eles mandarem. Não apenas se eles forem bondosos e justos, mas até mesmo se forem rudes e injustos. Tá vendo? Temos que respeitar. Louvem ao Senhor se vocês forem injustiçados, porém, por terem feito o que é direito, né? A Bíblia fala, os humilhados serão exaltados. Então não se preocupe, se você está sendo injustiçado e se você está praticando a palavra de Deus, obedecendo, Deus vai te justificar um dia, pode ter certeza disso, né? Olha só, ele fala, naturalmente vocês não têm nenhum mérito em se conformar se forem espancados por terem feito o mal, mas se fizerem o bem e suportarem os açoites, Deus se agradará muito de vocês. Isso é ele dizendo, tá vendo? Então suportem, ele tá falando para suportar. Aí ele fala aqui, ó, Cristo é o modelo do sofredor, pois levou o peso do pecado. Cristo é o modelo do sofredor, pois ele levou o peso do pecado. Vamos ler? Para isso, vocês foram chamados, pois Cristo, que sofreu por nós, por vocês, é o seu exemplo. Siga em seus passos. Ele nunca pecou, Jesus nunca pecou. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Olha aí. Pedro está dando testemunho de Jesus aqui. Olha só. Ele nunca pecou e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nunca retrucou quando foi insultado e quando sofreu. Não fez ameaças. Olha, gente, isso aqui é muito sério. Quando uma pessoa fala alguma coisa, você vai fazer isso e aquilo, aí a pessoa retruca, né? E a pessoa retruca e ainda faz ameaças para aquela pessoa. Sua vida não vai dar certo, sua vida é isso, aquilo. Ele tá falando aqui, ó, Jesus nunca retrucou quando foi insultado. Mesmo que a gente seja insultado, né, ou leve ofensas, a gente não pode retrucar. E a gente não pode fazer ameaças. Tá vendo? Deixou o seu caso nas mãos de Deus. A gente tem que fazer isso. Quando a pessoa nos ofende, peca contra a gente tem que deixar na mão de Deus e perdoar aquela pessoa. Não retrucar e não fazer ameaças. Assim a gente está seguindo o exemplo de Cristo. Tá vendo? Deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Deus sabe te justificar, Deus saberá te justificar diante do homem. Pode ficar tranquilo, os humilhados serão exaltados. Isso aí é Bíblia. Deus, ele justifica os seus, pode ficar tranquilo. Olha só, Jesus, ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados.
Jesus carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado, para o erro, né? E, olha só, a fim de que morresse para o pecado e vivêssemos daqui em diante uma vida santa. Foi para isso que Jesus morreu, né? Para a gente ter uma vida santa, para ter uma nova vida, que agrade ao Pai, né? Que agrade a Deus, ter uma vida, um novo viver, uma nova conduta. Se roubava, não rouba mais. Se falava mal dos outros, não fala. Se fofocava, não fofoca mais, né? Se tinha ídolos, agora não tem mais. Só adora Deus como, só o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas, né? Se não honrava pai e mãe, passa a honrar pai e mãe agora. Então essa é uma nova vida. É um novo viver, é uma transformação de vida, é uma nova vida santa, correta, justa. Tá vendo como que o caráter de Deus é lindo? Deus, ele é justo, ele é amigo, ele gosta das coisas santas, puras, né? Tudo do bem, porque ele ama. Então, muita gente não consegue compreender Deus, mas Deus, ele tem um caráter maravilhoso, lindo, esplêndido, né? Olha só, pois os seus sofrimentos curam os nossos. Os sofrimentos de Jesus curam os nossos. Tal como ovelhas, vocês vaguearam longe de Deus, mas agora voltaram para o seu pastor, o guardião das suas almas, ou bispo das suas almas. Tá vendo? Cristo é o modelo do sofredor, pois ele levou o peso do pecado do mundo inteiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa esperança. Nós não estamos aqui como indefesos, sem não ter ninguém por nós. Nós temos a quem recorrer, Jesus. E eu te convido hoje você fazer uma oração mediante essa palavra, entrar no seu quarto e glorificar o Senhor. E a partir de hoje, você que é cristão, a se comportar como um soldado de Cristo, a se comportar como um sacerdote do rei, santo e puro, povo, né? Propriedade exclusiva de Deus, e anunciar as grandezas de Deus. E você que ainda não teve esse encontro com Jesus, você que não conhece, convide-o no seu quarto. Fale agora com o Pai. Pai, eu te aceito, eu aceito Jesus, eu aceito a tua graça na minha vida, e eu quero a partir de hoje ter uma nova vida. Eu quero a partir de hoje ter uma nova vida com o Senhor, viver uma vida justa, santa, e eu quero ter a sua amizade, a sua proteção. Amém? E essa foi a primeira carta e o capítulo 2, né? De 1 Pedro. E amanhã a gente volta para ler o capítulo 3, que é lindo demais. Amém? Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.